Artigo 1540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até segundo grau. Artigo 1541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima dentro em 10 dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de inciso 1, que foram convocadas por parte do enfermo, inciso 2, que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo, inciso 3, que em sua presença declaram os contraentes livres e espontaneamente receber-se por marido e mulher. Para o primeiro autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem dentro em 15 dias. Parágrafo 2º. Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente com recurso voluntário às partes. Parágrafo 3º. Se da decisão não se tiver recorrido ou se ela passar em julgado, apenas dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro do registro dos casamentos. Parágrafo 4º. O assento assim lavrado retroatrairá os efeitos do casamento quanto ao estado dos cônjuges à data da celebração. Parágrafo 5º. Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial do registro. Artigo 1542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. Parágrafo 1º. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivesse ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Parágrafo 2º. O nubente que não estiver em iminente vida poderá fazer-se representar no casamento nuncupativo. Parágrafo 3º. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Parágrafo 4º. Só por instrumento público se poderá revogar o mandato. Capítulo 7. Das provas do casamento. Artigo 1543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Artigo 1544. Casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio ou, em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Artigo 1545. O casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade ou tenham falecido, não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do registro civil que prove que já era casada, alguma delas quando contraiu o casamento impugnado. Artigo 1546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro do registro civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento. Artigo 1547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento se os cônjuges cujo casamento se impugna viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados. Capítulo 8. Da invalidade do casamento. Artigo 1548. É nulo o casamento contraído, inciso 1, revogado, inciso 2, por infringência de impedimento. Artigo 1549. A decretação de nulidade de casamento pelos motivos previstos no artigo antecedente pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Artigo 1550. É anulável o casamento, inciso 1, de quem não completou a idade mínima para casar, inciso 2, do menor em idade núbio, quando não autorizado por seu representante legal, inciso 3, por vício da vontade nos termos do artigo 1556 a 1558, inciso 4, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Inciso 5, realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges.